Capítulo 3. Aplique o princípio 80-20. Sempre temos tempo suficiente se o usamos corretamente. Johann Wolfgang von Goethe. Também conhecido como princípio de Pareto, em homenagem ao economista italiano Vilfredo Pareto, que o criou em 1895, o princípio 80-20 é o mais útil dos conceitos de gerenciamento do tempo e da vida. Pareto percebeu que a sociedade parecia se dividir naturalmente entre os indivíduos que denominou os poucos essenciais, os 20% mais ricos e influentes, e os muitos triviais, os 80% restantes. Tempos depois, Pareto concluiu que praticamente todas as atividades econômicas também se sujeitavam a essa regra. O princípio diz, por exemplo, que 20% de suas atividades representam 80% de seus resultados. 20% de seus clientes equivalem a 80% de suas vendas. 20% de seus produtos ou serviços garantem 80% de seus lucros. Em suma, 20% de suas tarefas representam 80% do valor de tudo que você faz. Aplicando esse princípio às tarefas do dia a dia, em uma lista de 10 itens, mesmo que todas as atividades demorem o mesmo tempo para serem realizadas, 2 delas valerão muito mais do que as outras 8 juntas. E pode acontecer até de um só item da lista valer mais do que os outros 9 reunidos. Quando isso acontece, a tarefa de maior valor é invariavelmente aquela que você precisa resolver primeiro. Infelizmente, a maioria das pessoas procrastina na hora de encarar os itens mais valiosos e importantes da lista, os que se enquadram nos poucos essenciais. Em vez disso, ocupam-se com os objetivos menos importantes, os muitos triviais, que em quase nada contribuem para seus resultados. Foco na atividade, não na realização. Às vezes vemos pessoas que parecem ocupadas o dia inteiro, mas que pouco realizam. Isso quase sempre acontece porque estão trabalhando nas tarefas menos importantes e procrastinam as que, se finalizadas com rapidez e competência, poderiam fazer a diferença para a empresa e até para a própria carreira. As atividades mais valiosas que você pode realizar são quase sempre as mais difíceis e complexas, mas quando concluídas com eficiência, o resultado e as recompensas podem ser enormes. Portanto, recuse-se terminantemente a trabalhar nas tarefas que fazem parte dos 80% menos importantes, enquanto os 20% essenciais continuarem em aberto. Antes de começar a trabalhar, pergunte-se: esta tarefa está dentro dos 20% mais importantes ou nos outros 80%? Regra: resista à tentação de resolver as pequenas coisas primeiro. Lembre-se, tudo o que você faz repetidas vezes se torna um hábito. Se você começar o dia realizando tarefas banais, desenvolverá o hábito de cumprir sempre as menos importantes primeiro. Não é esse o tipo de hábito que você quer desenvolver. Tarefas de baixo valor são como coelhos, reproduzem-se sem parar. Você nunca ficará em dia com elas. A parte mais difícil de qualquer tarefa importante é começá-la. Quando você dá o pontapé inicial, sente-se naturalmente motivado a continuar. Parte de sua mente adora se ocupar de atividades que podem fazer a diferença. Procure sempre alimentar essa parte do cérebro. Motive-se. Só de pensar em começar e terminar uma tarefa importante, você já se sente motivado a deixar de lado a procrastinação. Na verdade, o tempo despendido num trabalho essencial é quase sempre o mesmo gasto numa tarefa banal.
A diferença é que você obtém uma grande sensação de orgulho e satisfação por realizar algo valioso e significativo. Quando conclui uma tarefa menos relevante usando o mesmo tempo e gastando a mesma energia, você obtém pouca ou nenhuma satisfação. Gerenciar o tempo é gerenciar a vida, dominar a sequência de acontecimentos de seu dia a dia, ter controle sobre o que fazer depois. Você é livre para escolher a tarefa que fará a seguir, mas sua capacidade de optar pelo importante ou pelo trivial determinará seu sucesso na vida pessoal e no trabalho. Pessoas produtivas e eficazes se disciplinam para encarar primeiro a tarefa mais importante. Elas se forçam a resolver o maior problema logo de cara, seja ele qual for. Como resultado, completam mais tarefas do que as outras pessoas e são mais felizes. Esse deve ser o seu modo de trabalhar. Para aumentar a produtividade. 1. Elabore uma lista com todos os seus principais objetivos, atividades, projetos e responsabilidades atuais. Quais deles estão entre os 10% ou 20% de tarefas que representam 80% ou 90% de seus resultados? 2. Comprometa-se agora mesmo a investir mais tempo nas poucas tarefas que podem fazer a diferença em sua vida e em sua carreira, e a perder menos tempo nas atividades banais.